Vou explicar para você por quê. Porque tem remédios psiquiátricos que geram ressecamento na boca. Olha que louco! E o que é que isso quer dizer? Que muitas vezes o cara que está tomando remédio psiquiátrico, ele pensa, porra, se a minha boca ressecou, provavelmente esse remédio está funcionando. E muitas vezes, por ele acreditar que o remédio está funcionando, acaba funcionando e curando a depressão dele. E aí, cara, tem um problema, então, de metodologia. Isso é metodologia. O que é metodologia, então? É a forma como é executado aquele estudo. E aí, meu querido, tudo bom com você? Galera, olha só, eu vou mexer num vespeiro hoje. Vou mexer num vespeiro. Vou mexer aqui. Espero que não dê muita polêmica isso aqui que eu vou mexer, tá? Me chamo Rinoel Marinho. Curte esse vídeo, compartilha, porque eu vou mexer. Rapaz, eu vou falar muita coisa. Vamos lá. Ó, já vou começar falando do seguinte. Eu falei do Napoleão Hill nos meus stories, no meu Instagram. Teve muita gente que quando eu falei sobre o Napoleão Hill, falou assim, Rinoel, mas as coisas que ele fala ajudou muita gente. Pois é, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tá, ajudou, beleza, mas isso não quer dizer que aquilo funciona. Isso não quer dizer que o que ele escreve nos livros dele, do Napoleão Hill, isso não quer dizer que é verdade. Então, ele fala sobre energia, sobre física quântica, sobre não sei o quê, sobre lei da atração, beleza. Vamos pegar 100 pessoas e vamos colocar 100 pessoas para acreditarem verdadeiramente que vai cair R$ 1.000 amanhã na conta delas. Sabe o que é que a maioria dessas pessoas que falam desse tipo de assunto vão te dizer? Não vai cair. Por quê? Porque você não fez nada. É óbvio. Então eles sempre vão jogar a culpa para ti. Eles sempre vão jogar essa responsabilidade para você. Mas se isso funcionasse de acordo com as nossas intenções, de acordo com o meu pensamento, por que precisa então eu agir para que aquilo funcione? Eu pensei em não gravar esse vídeo, porque esse vídeo eu acho que eu vou bater, talvez tenha gente que se ofenda, talvez tenha gente que até pare de me seguir, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, mas eu vou falar. O que eu tenho que falar? Primeiro, cara, vamos fazer o seguinte, eu trouxe conteúdos de canais de YouTube, de locais um pouco mais tranquilos, para você mesmo ir lá pesquisar e ver se o que eu estou falando é verdade. Agora, se você chega para mim e fala assim, Noel, não vou ver isso daí, cara, isso que tu tá me falando é besteira, tu não acredita nisso, eu já vi isso acontecer comigo. Tem uma frase que é o seguinte, que eu acho muito legal, é meio difícil de compreender, mas reflete sobre essa frase, que é assim, ó, a ausência de evidência não significa evidência de ausência. Não tem muito a ver com o contexto que a gente está falando aqui, mas tem uma leve é parecido. O que isso quer dizer? Não é porque, por exemplo, não é porque não tem evidências científicas que determinada coisa não funciona que aquilo realmente não acontece, tá? O que isso também quer dizer? Está tentando trazer um pouco para o lado do que eu estou explicando aqui. Não quer dizer que porque funciona com você, funciona com a maioria. Quantas pessoas têm gravidez psicológica? Você já pesquisou sobre isso no YouTube, Facebook não, Google? Tem mulheres que só pelo fato de acreditarem que estão grávidas, elas acabam ficando com a barriga grande, elas acabam tendo uma série de sintomas como se ela estivesse verdadeiramente grávida. Então, olha o que a nossa cabeça é capaz de fazer com a gente. Então, quando você fala assim para mim, Rinoel, mas o Napoleão Hill fez muitas coisas que ajudam as pessoas. Claro, se eu falar aqui para ti agora, olha, faça o bem, porque isso vai te ajudar a você ficar rico. Eu estou falando o óbvio para você. E aí você vai e faz o bem para uma pessoa, de repente você é o dono de um negócio. Aí você pensa assim, poxa, ele falou que se eu fizer o bem, isso vai me retornar dinheiro. Aí você vê um funcionário teu, aí você fala assim, pô, vou fazer o bem para esse meu funcionário. Eu vou dar uma cesta básica. Cara, de repente, por algum motivo, esse cara, tu dá uma cesta básica, tu dá um carro para ele, sei lá, tu dá alguma coisa para ele. De repente, esse cara ele pode começar a querer trabalhar com mais afinco para ti, vira
um parceiro teu, aí ele começa a vender bastante, aí tu começa a ganhar dinheiro e tu vai falar, tá vendo? Foi porque eu não sei o que, eu ajudei as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que esses livros de autoajuda, eles só falam o óbvio. E o óbvio, ele funciona. É claro, se eu falar para você, faça o bem, obviamente que vai ter algum retorno quando você faz o bem, porque existe uma comprovação científica e também tem um fato que nós, seres humanos, evoluímos através do princípio da reciprocidade. O que eu quero dizer com isso? Nós, seres humanos, quando a gente estava lá há 30 mil anos, quando nós estamos há 40 mil anos, uma das formas que a nossa espécie sobreviveu foi o fato de, olha, cara, eu tenho comida, eu posso te ajudar agora, mas se amanhã eu estiver faltando, tu tem como me ajudar? Essa troca, essa reciprocidade entre a espécie Homo sapiens, ela foi importante para o nosso processo evolutivo. Então, obviamente, quando eu falo para você, ajude os outros que você vai ficar mais rico, cara, isso, querendo ou não, vai gerar resultados ao teu redor que vai te tornar, quem sabe, uma pessoa mais sucedida, que vai ter pessoas que vão te olhar com gratidão e vão ter querer depois te retribuir. Porque isso meio que já está no nosso DNA. O ser humano, ele é um animal político, ou seja, ele precisa de outras pessoas para ele conseguir sobreviver, para ele viver, ele precisa de outras pessoas. Então, quando eu falo, pratica o bem, quando eu falo para ti assim, acredite que você um dia vai conseguir, porque a nossa mente, ela tem uma frequência que ela vibra com a frequência, com não sei o quê, com nananana. Quando eu falo isso para ti, no final das contas, eu estou te falando o seguinte, olha, palavras mexem com o nosso comportamento. Palavras, crenças mexem com o nosso comportamento. Então, quando eu falo para ti, acredita que uma hora você consegue, porque as frequências da natureza elas vão te ajudar a você atrair as coisas que são interessantes para você. Quando eu falo isso para ti e tu começa a acreditar na possibilidade daquilo ser real, o que, que vai começar a acontecer agora, cientificamente falando? Os teus pensamentos eles vão promover comportamentos. Os teus pensamentos, eles promovem comportamentos. Por isso que existe uma terapia chamada terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo-comportamental. Cognição e comportamento. Não é porque a frequência que faz com que você atraia, você co-cria, que você não sei o quê, que... não é por isso. As coisas às vezes acabam acontecendo com você porque você alimentou crenças no teu cérebro que fez com que tu tivesse determinados tipos de comportamento. Você quer um exemplo? Vamos lá. Você, em determinada situação, quando você era criança, você chorava. Um dia desse eu vi um vídeo no YouTube, no Instagram, do Reels, de uma criança vendo o Brasil perder e ela começou a chorar apoteoticamente. Ou seja, ela começou a chorar, cara, muito. Eu tenho certeza que você deve ter visto o vídeo deve ter visto o Brasil perder, você talvez tenha ficado um pouco triste, só que você não chorou igual uma criança. Por quê? Porque tem crenças enraizadas em você, como por exemplo, sei lá, homem não chora, sei lá, somente criança chora numa situação como essa. Tem crenças na tua cabeça, tem palavras que rondeiam os teus tipos de pensar, a tua forma de agir, que acaba fazendo com que tu reprima sentimentos, que acaba fazendo com que você se comporte de um determinado jeito. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, quando as pessoas falam, mas funciona, pode ser que até funcione, mas pelos métodos por outra coisa, não aquilo que ela está dizendo. Não é porque o mundo teve uma energia que não sei o quê, aquela baboseira toda, tá? Então, vou começar aqui, eu vou trazer a minha tela e eu vou falar de autores. Por isso que eu falei que eu vou mexer no vespeiro. Eu vou mexer no vespeiro. Vamos lá. Eu vou trazer coisas que você deixa de ser preguiçoso, porque você só fica vendo o que os outros falam. Você fica vendo eu falar e diz assim, isso que ele está falando faz sentido, mas você não vai buscar para ver se o que realmente eu estou falando é verdade.
Quando você fica vendo esses vídeos aí de física quântica, do Napoleão Hill, do Terra Xavier, que você não vai lá pesquisar e ver o que aconteceu, quem foi o autor. Você só quer ler. Você só quer ler. Mas o que eu vou fazer contigo aqui é o seguinte: tu tem duas opções agora nesse momento. Primeira, ou tu acredita em mim, essa é uma opção. Segunda, vai lá na fonte que eu vou te mandar, que é uma fonte que é para pessoas mais acessível, que não é um artigo científico que você vai ter que ler, você não vai ter que ser um cara letrado para poder entender. Basta você ir lá e ver vídeos do YouTube que eu vou te mostrar. Porque, não, mas não era para tu trazer um artigo científico, porque, cara, minha proposta aqui não é trazer artigo científico. Primeiro, que eu não tenho tempo. Segundo, que eu não vou ficar reunindo, fazendo um compilado de artigos. Cara, eu não vou fazer esse trabalho. Eu vou deixar esse trabalho ser feito por pessoas que eu sei que têm esse trabalho sério. Então vamos lá, eu vou deixar para você as informações de forma acessível e você, por sua conta, vai lá e pesquisa, tá? Então você tem duas opções. Primeira, ou você acredita em mim, ou segunda, você vai lá e comprova o que eu estou falando. E eu, se fosse você, eu iria lá e comprovava o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque se você só fica acreditando em mim, é o que acontece quando você fica acreditando em vários autores de livro de autoajuda. Isso é o que acontece quando você pega um livro e diz assim, eu li 15 livros esse ano, só livro ruim de autor ruim que só fala coisa errada. Então, você vai lá e pesquisa sobre o que eu estou falando. Vamos começar. Olha só, vou fazer a transição aqui para minha tela.